Pessoal, muito bom dia. Então, por mais que esteja todo mundo sem querer acreditar sobre o Daniel e tudo muito estranho, eu quero gravar esse vídeo aqui como uma iniciativa de ajuda e apoio às pessoas que precisam saber a verdade sobre um problema. Mas antes disso, escuta o que eu vou falar para você. Eu recebi um testemunho de uma pessoa que a história que eu vou contar, vocês vão dizer assim: nossa, como que isso é possível? Então, escutem o que eu vou falar. Mas antes disso, é o seguinte: o vídeo que foi divulgado pela televisão ontem, eu vou mostrar enquanto eu vou falando, eu vou mostrando aqui, ó. Enquanto eu vou falando, eu vou mostrando aqui para vocês. Nesse vídeo, nota-se o Daniel saindo do carro, manobrando o carro, indo para um lugar isolado, manobrando o carro, descendo do carro, travando a porta. Então, há consciência, dá para ver no vídeo, há elemento de consciência e de voluntariedade. Manobra o carro, estaciona o carro, sai do carro, dá para ver que na mão dele, dá para ver que tem, ele trava o carro, se vira para o carro, tá de costa para a câmera, trava o carro, olha para um lado, olha para o outro, para ver se está vindo alguém, e se direciona sozinho para a região da mata. Bom, vocês já leram muitas reportagens, e o irmão do Daniel não sabia que ele tinha irmão. Há um tempo atrás, né, eu fiz contato com o Daniel, tinha contato com o mesmo, tanto ele quanto a assessoria, por causa de uma transmissão que nós iríamos fazer, mas não funcionou, não deu certo. Enfim, não deu certo. E aí acabou que nós não conversamos ao vivo aqui no canal. Isso há 2 anos atrás, tá? De lá para cá não tivemos mais contato. Então, eu não sabia que ele tinha um irmão, né? Mas no perfil do irmão dele, que é um perfil dedicado à gata, a gata que o irmão tem. O irmão expõe nos stories que perdeu um guerreiro, que ele estava muito exausto, muito cansado, que ele desistiu. E o irmão crava ali qual foi a causa, né? Que ele tirou a própria, né? Ele decidiu fazer isso. E o irmão escreve em 2 postagens nos stories, inclusive filma o local, né, do sepultamento, com a coroa de flores, e etc. Muito emocionado. Reforçando, pessoal, eu acho que muitas coisas vão ser reveladas ainda, tem muitas informações para surgirem. Essa história em si, ela é muito triste, né? É muito triste mesmo. E você que está me assistindo, escuta o que eu vou te falar agora. Escute bem, escute bem. Há um tempo atrás, eu senti um chamado de Deus para ajudar as pessoas nessa área. Pessoas que estão desistindo, estão pensando em desistir, porque estão sendo estimuladas constantemente. Sugestões em filmes, sugestões em músicas, impacto espiritual, muita pressão espiritual, muita pressão da vida. As pessoas estão convivendo com a síndrome do pensamento acelerado. Elas estão sendo confrontadas com uma realidade virtual que se distingue da sua realidade no dia a dia. Quando ela volta para a sua realidade, o mundo é muito mais cruel, é muito mais difícil. As pessoas estão se fechando, se individualizando cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Mais pelo digital, inclusive, por causa disso aqui. Acha que consegue resolver tudo aqui. Acha que consegue fazer tudo sozinha, ser autodidata em tudo. Então as pessoas estão se isolando, ao invés de buscar ajuda. Escute bem o que eu vou falar para vocês. Na primeira vez que eu estava pregando, ministrando a palavra de Deus em um lugar, esse é o intuito desse vídeo aqui para vocês. Parei, inclusive,
sobre a situação no Oriente Médio, a política, a escatologia, qualquer outra coisa, para falar isso para você aqui. Compartilhe esse vídeo para alguém que precisa ouvir esse testemunho agora. A primeira vez que eu estava pregando, e o Espírito Santo de Deus, ele me disse que naquela igreja tinham pessoas que tinham pensamentos assim, que queriam, sabe, terminar, desistir de tudo. E quando eu ouvi isso do Espírito Santo, foi uma voz aqui dentro de mim, e eu tinha convicção que era Deus, eu falei isso para aquela igreja. E naquele dia, foram mais de 30 pessoas. 30 pessoas, em um ambiente que tinha por volta de 2.000 pessoas, mais de 30 levantaram a mão e falaram: se você não tivesse me chamado hoje, talvez eu não estaria aqui amanhã. Aquilo me chocou demais. E aí foi uma sequência assim, na semana seguinte eu fui em São Luís do Maranhão, e de novo, a voz do Espírito Santo me disse: chame outra vez. Eu chamei e foi assim, 20 e poucas pessoas e tudo mais. Escute agora. Da última vez que ministrei a palavra de Deus na minha igreja, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, era um culto de paz. Não foi a última vez, mas eu recordo agora, foi um culto de paz. Domingo dos Pais. Estamos nos aproximando, ou seja, foi no ano passado. Não foi a última vez que eu ministrei, mas no ano passado. Domingo, Dia dos Pais. Veio bem a calhar essa história agora. Eu não lembrava que era Dia dos Pais. Domingo, Dia dos Pais. E eu falei sobre os pequenos barulhos da vida. Eu falei que os grandes problemas, citando a história das dracmas, né? Jesus contou a história da mulher que perdeu uma dracma, e ela revirou toda a casa para encontrar a dracma perdida. E eu falei naquela ministração que os maiores problemas surgem com pequenos barulhos da alma, pequenos barulhos que nós ignoramos, e eles vão se avolumando, a ponto de que se tornam um gigante, ondas gigantes, e nós não temos forças para lidar com eles. A melhor coisa a se fazer é tratar dos pequenos barulhos da alma, dos pequenos barulhos do casamento, dos pequenos barulhos financeiros, né, das pequenas dracmas, porque aquela mulher que perdeu uma dracma, ela preservou 9, mas perdeu uma, e foi atrás daquela uma. Então, naquele momento, dentro de todo o contexto da mensagem, eu falei sobre esses pequenos barulhos, e muitas pessoas que estão morrendo, estão desistindo, estão acabando com a própria vida, porque ignoraram os pequenos barulhos. E naquele dia eu falei especificamente para ministros, e eu usei a seguinte frase, escute isso, eu usei a seguinte frase, o Senhor colocou na minha boca essas palavras: talvez você tenha muitos anos de vida cristã, talvez você seja um grande ministro, e eu não duvido que você seja um servo de Cristo, que você seja uma pessoa que ama o Senhor, mas você está ignorando os sinais do seu corpo, você está ignorando os sinais da fadiga, você está ignorando os sinais da sua alma, você está ignorando os sinais e está colocando na conta do espiritual, enquanto na verdade é natural. Você precisa do apoio de alguém, a sua alma está gritando, sua mente está dizendo: para um pouco, descansa um pouco, vai ficar com seus filhos, você vai conseguir pagar essa conta, relaxa um pouco, descansa. Você está muito preocupado em cuidar dos outros e você mesmo está cuidando da sua própria alma. Esses pequenos barulhos vão acabar com você. Foram essas palavras que eu usei naquele domingo. Acabou o culto. Eu fui jantar com os meus familiares, né? Minha esposa, meus filhos, minha cunhada, Carol, minha esposa, irmãos da igreja e tudo mais. Naquele mesmo dia, eu cheguei em casa por volta das 4, 5 horas da tarde e abri meu computador para dar uma olhada no e-mail. Vou dar uma olhada nos e-mails que eu tenho para os assuntos que eu vou tratar amanhã. Ver se chegou um e-mail, que eu estava aguardando um e-mail internacional. Aí chegou um testemunho. Uma irmã me escreveu. Ela falou assim: Pastor Rafael, obrigado pela mensagem de hoje. Por favor, não fale meu nome para ninguém, mas pode contar a história do meu pai. Eu estava no culto hoje, e quando o senhor começou a falar, contar a história, a pregação, eu me surpreendi porque ao meu lado estava o meu pai. Meu pai é ministro, meu pai é pastor. Há 20 e tantos anos o meu pai é pastor. Meu pai é um homem sério, nunca traiu a minha mãe, muito dedicado, muito trabalhador. Meu pai é compromissado em ajudar as pessoas, ele ajuda muitos outros.
ele é uma pessoa muito séria. Meu pai nunca saiu da igreja nele num domingo, nunca. Mas naquele domingo, Dia dos Pais, eu convidei ele para poder ir na minha igreja. E naquele dia, ele não foi na igreja dele, colocou um pastor auxiliar e decidiu ficar com os filhos. Então ele foi comigo, e acho que a minha irmã, o meu irmão, na igreja. E o senhor, o pastor Rafael, estava pregando, essa irmã me escreve. Durante toda a pregação, meu pai chorava. E eu não entendia porque meu pai, um pastor, homem experiente ministerialmente, homem que domina a palavra, já viveu tantas coisas, já provou de tantos milagres, já abençoou tanta gente, meu pai chorava tanto. Acabou o culto, tinha um backdrop para as pessoas tirarem foto com o pai. E aí nós fomos lá tirar foto. Meu pai tirou foto, eu, meus irmãos, os netos e meu pai. Saiu dali, nós fomos almoçar. Chegamos no restaurante, ficamos numa parte isolada do restaurante, eu, meu marido, com minhas filhas, né, minha irmã, com os filhos, e a minha mãe, tá todo mundo ali, a família toda, e na mesa o meu pai novamente começa a chorar, e o pai pede a palavra para a família e diz assim, aquele pastor, diz assim, eu queria confessar algo a vocês. A pregação daquele pastor foi toda para mim, aquele jovem pastor. Deus usou a vida dele hoje para poder salvar a minha. Eu quero confessar para vocês que eu preciso de ajuda. Aquele pastor chorando na mesa com a família, num domingo, Dia dos Pais. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês me apoiem. Eu não posso mais lidar com isso sozinho. Eu escondi até hoje, porque iam me julgar, iam falar que era demônio, que eu era uma pessoa fraca. Como pode um pastor estar assim? Mas eu estou doente. Confessava aquele pastor na mesa do almoço. E ele revelou o seguinte: por 2 ou 3 vezes, eu estava na sacada do prédio, com a minha neta no colo, e eu senti vontade de pular. Por 2 ou 3 vezes. Aquela família chorou, os filhos se levantaram, abraçaram o pai e disseram: pai, nós vamos até o final para te ajudar. O senhor precisa de apoio, o senhor precisa de um tratamento, o senhor precisa de apoio psicológico, psiquiátrico e de química. Às vezes um ajuste de uma química te ajuda nisso. Aquela irmã escreveu naquele domingo, Dia dos Pais, para mim, por volta de 5, 6 horas da tarde, chorando no e-mail, dizendo: pastor, obrigado, porque o senhor teve coragem de falar sobre este assunto para quem não tem coragem de se expor. Então, irmãos, vocês que estão me assistindo, por mais que ainda tenha muita coisa acerca deste evento do Daniel a ser revelada, se de fato ele tirou a própria, né, foi SUS, sabe? Você que está me assistindo, não deixe os barulhos crescerem. Busque ajuda. Se apegue em Deus. Sabe o The Rock, o Dwayne Johnson, o ator The Rock? Ele revelou recentemente, olha, eu tive uma depressão profunda e me curei buscando a Jesus. Eu pedi ajuda. Eu me apeguei muito a Jesus. Você que está me assistindo, se apegue a Jesus. Busque a ajuda de um profissional, sabe? Escreva aqui no comentário se você precisa de ajuda. Tem pessoas que vão orar por você. Não desista. As coisas vão crescendo na sua cabeça, vão se avolumando na sua alma, que elas acabam tirando de você a capacidade de ouvir a voz de Deus. Ele te ama demais. Ele não terminou com você ainda. Não terminou. Esse cara que está falando para você aqui, os médicos diziam para mim que tinha terminado, que acabou, que eu não ia conseguir mais. E eu estou aqui. 25 anos depois, eu estou aqui dando esse testemunho para você. Deus me deu uma segunda chance. Ele pode dar uma segunda chance para você. Esse problema é solucionável. A situação que você está passando não é o fim do mundo. Essas acusações, toda essa dor que estão infringindo, estão impondo a você, não é o fim. Ainda haverá cura, ainda haverá segunda chance, ainda haverá dupla honra. Se apegue em Deus, busque a ajuda de profissionais, cerque-se de coisas boas, cerque-se de amigos, saia do isolamento.
Todas as pessoas são produtores de conteúdo, criadores de conteúdo. Vocês saiam do isolamento, saiam da verdade máxima atrás de uma câmera, se relacione com pessoas, conviva em uma comunidade, uma igreja, tenham amigos, façam exercícios, amem ao Senhor, meditem na palavra, não se afundem emocionalmente, porque se você deixar esses pequenos barulhos crescerem, eles vão se avolumar e vai sufocar você e acabar com a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, não desista, nunca, jamais. O pastor dessa história, ele buscou ajuda, ele foi restaurado, a família foi restaurada, e que você seja restaurado também. Um grande abraço, tchau, tchau. Compartilhe para todo mundo.